Vamos falar do que acontece no dia a dia da reforma política. A eleição está chegando. Dia 7 de outubro nós vamos ter 6 votos nas urnas. Deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente da República. E claro, é importante, poxa, não saiu a reforma política, mas a maior reforma política está literalmente nas suas mãos no dia 7 de outubro. Eu não gosto, eu não quero que se eleja alguém que não tem o mínimo de capacitação e de formação. Então pesquisa o currículo e não vota em quem não tem formação e capacitação. Eu não quero votar em ninguém na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão. Pesquisa o candidato. Se ele tem envolvimento, não vota. Aí o poder é soberano. É o único dia, uma das raras oportunidades que o mais rico e o mais pobre tem o mesmo valor. O voto de todo mundo tem o mesmo valor no dia 7 de outubro. E para falar mais, e vocês viram que o debate estava tão quente que aqui nos bastidores o Ted Martins e o Vladimir Macriani já estavam aí dando ponto e o contraponto a respeito disso. Mas quero começar aqui com o Ted Martins, ele que vem de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e aí milita, é o líder do movimento importante aí que prega a questão do conservadorismo aqui em São Paulo e tem vários itens aí na pauta. Aliás, estivemos com ele na Avenida Paulista, foi um dos nossos entrevistados quando da manutenção da condenação do ex-presidente Lula. Ted, boa noite, obrigado pela presença. Muito obrigado, Leandro. Uma boa noite, Vladimir, todos presentes. Antes, eu gostaria de mandar um beijo, um abraço para as 3 pessoas mais importantes da minha vida, né? Que é a minha futura esposa, a Sueli Viana, a minha mãe, a dona Lúcia, e a Letícia Martins, que está lá em Fortaleza, Ceará, nos acompanhando também, Leandro. Eu amo vocês, vocês sabem disso, Deus abençoe, tá bom? E é importante, a gente já estava aqui debatendo com o Vladimir, pontos contra pontos, naturalmente nós respeitamos o contraditório, porque isso faz parte, né, do processo democrático. Portanto, entre contraditório e situação, a gente tem uma lei já em vigor, né? Uma lei que foi votada pela Câmara Federal, também pelo Senado Federal, sancionada pela Presidência da República, e a gente vê uma resistência que ninguém compreende, entre aspas, do Poder Judiciário, que é a Lei 13.165 de 2015, que determina que haja voto impresso em 100% das urnas eletrônicas. E também que dá suporte a essa lei caso não tenha condições, mesmo que a lei não preveja não preveja valores para que essa lei ela entre em vigor, ela de fato se cumpre agora nas próximas eleições. Existe a resolução de contingência 23.202 de 2010, que se não houver possibilidade de ter voto impresso, que haja voto 100% em papel. Então, quando a gente esteve lá no TSE na última semana, a gente falou com o ministro Luiz Fux, que é o novo presidente do TSE. A gente até fez uma pergunta, algumas pessoas levaram para o lado sensacionalista, mas é uma pergunta que é válida, né? De que forma esse pessoal vai entrar para a história fazendo negar uma lei tão importante, visto que a Smartmatic, as urnas eletrônicas que até agora foram utilizadas, não aprova que houve fraude, também não aprova que não houve fraude. Mas o fato é que as urnas, elas não transmitem confiança para a população. E a partir do momento que pessoas que têm a legitimidade de legislar e aprovaram essa lei, foi sancionada pela presidência e há essa rejeição, a gente pergunta agora, a serviço de quem está o TSE? Porque não é papel do TSE legislar, ele não tem essa competência. Quem legisla é a Câmara. Quem faz valer a lei é o presidente que sanciona. O papel do TSE é única e exclusivamente ser o guardião da lei. Está tudo o contrário, está tudo de cabeça para baixo. O judiciário querendo legislar, o poder executivo não entra em harmonia com a Câmara Federal e ninguém toma uma providência. Então a gente resolveu aí, já no dia 20 de agosto, realizamos uma manifestação, onde mobilizamos mais de 40 cidades no Brasil. Em outubro também fizemos a manifestação e no próximo dia 25 de março nós estaremos novamente nas ruas pedindo o voto impresso. Nós estamos dispostos a recorrer até as últimas instâncias internacionais para que a lei seja cumprida. Legal, Ted deu o recado aqui inicial e nós vamos aqui posicionar para todo mundo aqui aparecer na telona para você, em especial os nossos protagonistas. Meu amigo aqui do dia a dia do ABC, Vladimir Macriani, ativista político aqui conosco, também dando a sua saudação inicial. Macriani, obrigado pela gentileza
gentileza, boa noite. Eu agradeço, Leandro. Saúdo o principal âncora da televisão aqui do ABC. Com certeza eu vou ver você na Rede Globo de televisão ainda. Opa, profecia, vamos lá. Profecia. Eu sou meio médium, viu? E se tratando do assunto, eu agradeço meu amigo Ted aqui. Aprendi a gostar dele porque ele é polêmico, eu também sou, e a gente vai falar muito a respeito dessa questão do voto impresso e voto eletrônico. Estou à disposição para... Legal, Macriani. E só para pontuar esse tema aqui, e já tem muita gente falando aqui, ó, o Silvio Bortoleto, por exemplo. Boa noite, Macriani. Boa noite também ao Ted. Nem poderia se candidatar quem não tem informação. Assim o filtro de candidato seria melhor. A Verônica Formiga, lembrando bem, Leandro, tem um aplicativo chamado Vigia Aqui, que quando você digita o nome do candidato no seu computador, ele diz quais os processos que ele responde. Ó, tem político aí que não vai caber na tela, viu? Porque você vai colocar o nome ali do rapaz, não vai caber numa tela só a quantidade de processos que tem. Mas legal a prestação de serviços compartilhada aqui pela Verônica Formiga, o Vigia Aqui. Roberta Pereira, o enfermeiro Francisco, legal, obrigado. Importante para quem está em casa, essa discussão do voto impresso. Primeiro, o voto impresso, pessoal, é diferente do voto manual. Não é que vai votar a questão do voto manual. Vai continuar o voto na urna eletrônica, mas o que se busca é uma ferramenta, uma possibilidade que, quando você finalizar o seu voto, você veja num outro local, ali na bobina, através de um vidro, por exemplo, a confirmação do seu voto. Eu votei no Leandro para deputado, eu votei no Ted para senador, no Macriani para governador e no José para presidente. Então você vê, porque eu, por exemplo, tinha uma crítica. Se a gente sair da urna com um recibo, com um comprovante em quem a gente votou, igual a gente sai do banco com um comprovante do depósito bancário, aí a gente está perdido. Porque aqueles que, infelizmente, usam o povo como massa de manobra para comprar o voto, ele ia chegar no Ted e falar: Ted, deixa eu ver aqui, você votou em mim, Leandro, então agora eu vou te dar a cesta básica, agora eu vou dar um emprego pro teu parente lá que você pediu. Só que não é nada disso. Até pesquisei a fundo, o negócio é o seguinte: quando você terminar o voto, vai ter a bobina ao lado, numa parte ali transparente, um material, um vidro, para você visualizar se realmente ali o nome e o número que você digitou correspondem ali com aquela verificação final, e a partir daí você tem a ciência que o voto, até para quê? Se der algum pau, der algum questionamento na urna eletrônica, você tem algum meio de conferir paralelamente e, se for o caso, fazer uma apuração paralela. É isso, Ted? Exatamente. Você não tem sequer o tato, o contato, né, o tato com o papel. Então ele não vai sair com o recibo ali de quem ele votou? Não, de forma nenhuma. Você tem única e exclusivamente a visualização para comprovar se o que está no papel está de acordo com o que está na urna. Pronto, se resume a isso. Naturalmente, muitos mitos, muitas teorias da conspiração, principalmente dos opositores, ele acaba criando um determinado terror, um pavor nas pessoas. Não, as pessoas vão querer o seu voto, vai ter que ter comprovante. Isso até é inconstitucional. Isso dá cadeia. As pessoas que cometem esse tipo de coisa devem ir para trás das grades. Mas isso, para deixar a população mais segura, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não vai com seu voto para casa e ninguém vai fazer chantagem com você em quem você votou e quem você deixou de votar. E é importante para atualizar também. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, abriu inclusive licitação para compra das impressoras, mas o próprio TSE deu um parecer aí ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e na visão do TSE não seria o melhor caminho. Até o TSE, e o Ted me corrige, o Macriani também se eu estiver errado, o TSE aponta como um retrocesso a questão do voto impresso. Só para você que está em casa entender como é que está a dimensão dessa discussão. Ó, o Alberto da Ótica nos acompanhando, o Zé Ricardo falando, tem malandragem para tudo, infelizmente. O Sandro Capella, se tivesse que exigir o diploma, eles comprariam diploma. O Tiago Aguiar, sou a favor do voto em casa. Se a gente consegue fazer transação bancária pela internet, por que a gente não consegue votar em casa? Boa explanação. Lúcia Souza nos cumprimentando. Legal. O Celso Carrasco também. Quero ouvi-lo sobre esse tema, voto impresso, Macriani. Por certo, eu acho que é um retrocesso, muito bem como a procuradora ela orientou o TSE, ou pelo menos pautou o TSE. De fato, é uma
vamos discutir as coisas mais sérias na política. Essa questão do voto, foi feita uma licitação no TSE, dentro da análise que você fez, para fazer uma empresa. E eles viram que a empresa ganhadora não cumpriu o edital estabelecido pelo TSE. Em suma, deu água. Claro, se ela não está de acordo com a lei, não se discute esse assunto. No tempo do Getúlio era lei, ora lei. Agora não, a lei tem que cumprir a lei. Mas aí a gente tem, por outro lado, o STF, que é o guardião da Constituição Federal. Se alguns de vocês acharem que estão correndo num erro que está cometendo o TSE, vai para o Supremo Tribunal Federal e lá é o caminho adequado, onde tem 11 juízes para fazer análise. É só a questão da presidente do Supremo pautar a discussão. Você falou que tem coisa mais importante. Para quem está em casa entender, o que na sua avaliação seria mais importante hoje para discutir do que o voto impresso nessa contagem regressiva para as eleições de outubro? O fundamental é que o candidato, ele conheça o mínimo dos mínimos. Se você for um médico e for o cardiologista, você se permite a ser operado por ele. Não é um veterinário, não é um engenheiro, é um médico. E o vereador, o deputado, fundamentalmente nessa eleição agora de deputado, o deputado estadual, ele tem que, no mínimo, conhecer a Assembleia Legislativa, ele tem que conhecer o regimento interno, ele tem que conhecer a Constituição Estadual, ele tem uma estrutura na Assembleia que permite ele aprofundar nisso. Eu acho que é fundamental melhorar a qualidade do candidato. E um parênteses nessa história, Aqui ninguém está pedindo para o gestor ou no cargo legislativo saber tudo. Eu não quero que o engenheiro saiba de saúde, que o engenheiro saiba de educação, que o engenheiro saiba de segurança pública. Até por conta disso, seja na esfera municipal a Câmara dos Vereadores, seja estadual a Assembleia Legislativa, seja em Brasília a Câmara dos Deputados, todos os nossos representantes proporcionais, os legislativos, têm assessoria. Tem assessoria da casa. Então, chegou um projeto, você acha que a parte jurídica está equivocada, você tem um corpo técnico ali, você tem advogados estudados, tarimbados para perguntar. Olha, especialista, olha, doutor, isso aqui procede? Tem viabilidade? Tem constitucionalidade? Posso votar? Você tem a equipe financeira. Olha, isso aqui tem um impacto financeiro, foi estudado, posso aumentar? É abrir mão de receita, não é? E os próprios vereadores, deputados estaduais e federais, podem escolher assessores para isso. Olha, eu não conheço muito de comunicação, então eu vou contratar um jornalista para ser assessor de imprensa, eu vou contratar um publicitário, eu vou contratar um marqueteiro, e com respeito aos profissionais do marketing, porque eu sei que eles não gostam de ser chamados de marqueteiro, mas você pode contratar um advogado, você pode contratar um economista, você pode contratar um engenheiro. Então, você não precisa saber tudo, mas você tem toda a estrutura necessária para respaldar o seu voto. Então, é por isso que eu entendo que essa discussão do voto impresso ou não é um café requentado. Eu acho que não é a preocupação, não tem que ser essa. É pessoas que estão vendo assombração. Eu não estou vendo assombração. Eu acho que todos os sinais mostram do TSE que as eleições elas são legítimas. Ponto. O que nós precisamos se preocupar e ser mais responsável é quanto às escolhas dos candidatos a vereadores. Eu não posso permitir que um vereador não conheça um regimento da Câmara Municipal de Santo André, na qual eu vivo, que não conhece a lei orgânica. Mas aí o que o eleitor vai fazer? O candidato a vereador foi lá, eu chego e pergunto para ele, você conhece o regimento? Ele vai ali tentar me embromar e falar, eu conheço. É igual um debate cristão, o cara vai lá na minha casa, você lê o capítulo 5 de Isaías, versículo 20, eu não li. Aí ele fala meia dúzia de palavras, eu acho que ele sabe, como é que o eleitor tem a prova de que alguém que é candidato conhece ou não o regimento? Então, é o estudar, o se informar, não pegar papel no chão, falar, vou votar e vem aquele... Parece que a Loas, ela está encarnada nos candidatos, porque, na verdade, vira um bolsão de negócios, né? Que vou votar naquele deputado porque aquele lá parece que eu vou ser assessor dele. Ou vou arrumar um emprego para ele em determinada prefeitura porque eu tenho uma relação boa com o prefeito e eu negociei já com ele, inclusive, emenda parlamentar para determinada obra na prefeitura. Então, é o esculacho geral da República, como diz meu amigo Macaco Simão. Então, precisa de escolher melhor. E essa questão partidária também é fundamental, que entenda como é que funciona um partido político.
político. Não é essa esculhambação como está colocado aí. Vocês legitimamente, a democracia é para isso, quer discutir a questão do voto. Tem que discutir a qualidade dos candidatos. É isso. Ted, quero ouvi-lo a respeito. Bom, esqueci o nome. Vladimir, assim, se há retrocesso, então o Japão é um país atrasado, a Alemanha é um país atrasado, os Estados Unidos é um país atrasado. Eu ouvi o senhor, por gentileza. Porque, inclusive, na Alemanha, o processo de votação na urna eletrônica é inconstitucional. Nos Estados Unidos, que é o exemplo de democracia do mundo, você pode votar até na padaria. E aqui no Brasil, né, é o direito, dever, não se sabe como assim, é direito, é dever, é direito, e é tudo confuso. E a questão é que não é a questão de ser um café requentado, um café frio, um café quente. A questão é que a lei ela já foi aprovada, ela já está em vigor. A partir do momento que a lei ela está em vigor, ela não precisa ser interpretada, ela deve ser cumprida no seu estrito rigor. Isso é o que está em questão nesse momento. Se não fosse para ter voto impresso, que não tivesse lei. Se não fosse para ter o voto impresso, que as pessoas que no decreto, na rejeição lá que ela tentou vetar, a ex-presidenta Dilma lá tentou vetar o voto impresso, teve a nova votação e foi aprovado novamente. Então, o que nós estamos discutindo aqui não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, é bom ou é ruim. Nós temos uma lei em vigor e a maioria da população, ela quer que a lei seja cumprida. Eu aqui sugiro que haja um referendo, que haja um plebiscito para verificar se essa realmente é uma lei requentada ou se é uma lei que o povo aprova. Afinal de contas, foram mais de 400 votos, inclusive, né, de um deputado polêmico, que tem um alto índice de rejeição e de clamor nas redes sociais e da população, que foi aprovada. Nós não estamos aqui discutindo se é retrocesso ou se não é. Claro que não é um retrocesso. O que tem de tão especial na urna eletrônica que os países de primeiro mundo nunca adotaram esse sistema de governo? Concordo que há sim a possibilidade de se ter um critério para a votação, como diria o saudoso Enéas, né? Para você pilotar o avião, você tem que ter você tem que estudar, né? Para você ser um piloto. Tem que se habilitar para você ser um piloto. Para você ser um médico, você tem que fazer a faculdade. Para você ser um deputado, um político, um senador, você não precisa ter nada. Isso também serve para a população, para ter uma conscientização em quem você vai votar. Que não vote em pessoas que vão lhe oferecer dentadura, que não vote em pessoas que vão lhe oferecer exame médico, né? Mas isso, infelizmente, é uma triste realidade. É uma triste realidade que esses R$100 que você recebe para votar vai lhe custar muito caro por muitas e muitas gerações. Que haja assim a qualidade, que a qualidade ela esteja assim, acredito que é um processo muito demorado para entrar no Brasil ainda, mas que neste momento que faça se cumprir a lei. Independente que goste ou não goste, a favor ou contra, a lei já está aí. Para ter uma ideia do exemplo, só pegando antes do Macrene complementar também, o Ted Martins, eu fiz essa proposta aqui publicamente. A gente tem aí, eu não sei nem quantos milhões está agora, 800 milhões, 900 milhões ou algo assim, a verba do fundo partidário. Todos os anos, tendo eleição ou não, os partidos recebem proporcionalmente, de acordo com o número de deputados federais lá em Brasília, uma verba. Por que ao invés de ficar esse balcão de negócios, o Leandro Amaral vale 1 milhão, eu vou dar 1 milhão, porque se ele vir para o meu partido, ele vai ter muito voto, vai ser puxador de voto, vai ser igual o Tiririca e vai aqui arregimentar muitos apoios. Por que os partidos não utilizam parte dessa verba para investir em formação? O partido não tem a sede dele? Não tem lá o P não sei o que mulher, o P não sei o que lá jovem, o P não sei o que lá transexual, o P não sei o que lá dos idosos. Por que não aproveita esses espaços para colocar profissionais habilitados para dar curso de regimento interno de Câmara, curso de regimento de Assembleia Legislativa, cursos ali, aquilo que pode ser colocado rapidamente de gestão pública? Por que não coloca isso ao invés de fazer festas aí para 2, 3 caciques, ou então para 2, 3 caciques embolsarem o fundo partidário? Me permita aqui uma observação por favor, que o nosso amigo disse a respeito do Japão, que é o voto lá manual, né, voto impresso. Ora, a Alemanha. Mas o sistema é outro, lá é parlamentarismo, né? Precisa de entender isso também. Então, porque aqui é uma juntada, né, porque aqui nós tivemos chance aí, no plebiscito que teve, em presidencialismo e parlamentarismo. O povo escolheu
o presidencialismo. Obviamente com um grande trabalho feito pelo PT, que sonhava naquele momento o Lula presidente da República, como aconteceu. O presidente Lula se elegeu presidente da República no sistema presidencialista. No parlamentarismo não tem essa discussão. Eu acho que é uma discussão, me permite, com todo o respeito que você merece, chula. Eu acho que é uma discussão que não cabe fosfato. A gente precisa de evoluir mais nessa questão do cidadão. E quanto à questão de lei, a Constituição Federal é repleta de direitos e deveres. Está lá, tem um artigo 5º, eu estava vendo com muita atenção o vereador falar a respeito de perguntar ao prefeito, tem o artigo 5º da Constituição Federal, que é claro, nós temos a Defensoria Pública no município, nós temos promotoria pública, nós temos todos os mecanismos que possa possibilitar um trabalho mais dinâmico do vereador. Mas os vereadores, com exceção a você, os vereadores são homologadores das decisões do prefeito. E por que os partidos não investem nesses cursos através da verba do fundo partidário? Ninguém precisa tirar dinheiro do bolso, não. É verba já do partido. Por que não investe na formação? Então, uma pergunta que não cabe a mim, né? Mas o que você conhece da política? Me permita, seria até uma sugestão ao ministro Fux, que pegasse lá o fundo partidário para todos os candidatos a deputado federal, em vez de só mandar dinheiro, cada candidato tem que ter a Constituição Federal. Todos eles. Você é candidato a deputado federal, o Tribunal Superior Eleitoral vai enviar ao candidato, seja lá de que partido for, a Constituição Federal. Como para o Evangelho é a Bíblia, como para o cidadão quando compra um carro zero não tem um manual. E o manual do cidadão que quer ser deputado é o quê? A Constituição Federal. E quem a entender a rigor que a Constituição não está de acordo, vai no Supremo, que lá é o guardião da Constituição. Esse que era um processo natural e democrático. Fugindo daí, eu acho que é... Fernando Scarmelotti nos acompanhando, Sandro Capella, voto impresso não tem que ter discussão, é lei, tem que cumprir. Paulo Sérgio Neves Dias nos acompanhando, Moacir Guirão Júnior, obrigado. A Marisa Romagnoli, voto impresso, só assim para não termos corruptos. J. Bueno, radialista, também nos acompanhando, Wanda Pacheco, Woman Vasquez, parabéns Leandro, estou escutando, o quê? É da Costa Rica mesmo? Legal, um abraço a todos que estão aí na nossa audiência internacional. Elaine Ferrari, voto impresso, é lei. Mônica Santos, falando aqui, vou passar já a informação para o Jander, antes quero ouvir o Ted na sequência dessa discussão aqui, Ted. Bom, é importante, as palavras do Vladimir é importante, porque o Brasil só quer copiar exemplo ruim. Cuba, Venezuela, claro que não. China, né? Claro que não. China, apesar de todos ter aberto o capital aí, mas a gente sabe lá que não é muito bem como a mídia divulga, a mídia convencional, e independente de ser um sistema parlamentarista ou presidencialista, que haja legitimidade. É isso que a gente questiona, que não há. O TSE, ele apura os votos, e ele contabiliza os votos tudo de forma secreta. A população não tem acesso. Né? Como diria Joseph Stalin, não importa quem vota, o importante é quem conta. E o Estado tomando de conta de tudo isso, longe dos olhos da população, né? A quem interessa, senhores ministros do TSE, esse processo onde o Estado toma de conta de tudo e a população não tem acesso a essas informações. Não tem porque não quer. Não é porque não quer. Você já foi acompanhar uma urna auditável? Você já acompanhou se é possível auditar a urna? As auditorias as urnas são inauditáveis, não é possível auditar as urnas. Não, sua discussão esse é um processo ilegítimo. É claro que é chulo. É claro que é chulo. É claro que é chulo. Para quem não quer democracia, é um processo chulo. Agora, um outro parênteses, antes do Macriani comentar. Só antes de continuar aqui, só fazer um parênteses. Só fazer um parênteses. Ted, para quem está em casa, qual é a garantia? Porque toda discussão em torno do voto impresso se dá na credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Exato. E da urna eletrônica. O fato de ter o voto impresso, a gente passa a ter 100% de garantia que o processo vai ter toda a lisura possível, toda a transparência e legitimidade? Tudo que tem o dedo humano, nada é perfeito.
Agora, com certeza, com o voto impresso, melhor do que está aí, com certeza é. E o que eu ouvi também muito na rua, teve algum indício claro? Porque nós passamos por diversas eleições aqui com a urna eletrônica. Teve algum indício, teve algum fato concreto que sustenta todo esse questionamento e essa dúvida sobre a credibilidade da urna eletrônica? O que aconteceu recentemente na Venezuela, um clique, mais de 1 milhão de votos, a mesma empresa que fornece as urnas aqui no Brasil. Se isso acontece lá na Venezuela, por que isso não pode acontecer no Brasil? Sendo que o Brasil tem conchavos internacionais com a Venezuela. Conchavos não, tem relações comerciais. Conchavos. Não é conchavos, relações comerciais. É interpretativo, entendo como conchavo. Um país como a Venezuela tem que se cortar qualquer tipo de relação diplomática, que é um país totalitário, sanguinário e que mata os seus próprios cidadãos. E você vem falar do Stalin ainda? Maravilha, hein? Um bandido. Vocês veem como é o grau de discussão aqui, né? Isso que a gente... repito, para quem está em casa acompanhando, é esse o verdadeiro debate. Então, com divergência de ideias, com confronto de ideias, cada um defendendo, argumentando e respeitando suas convicções, mas um debate de alto nível. E é isso que a gente quer que aconteça até a eleição, com você que está em casa. Ah, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou Alckmin, eu sou Luciano Huck, eu sou Marina Silva, eu sou Ciro Gomes, mas que você ganhe e prevaleçam os argumentos e não as outras coisas. Até porque o que está em jogo, independentemente do próximo presidente da República, independentemente dos próximos deputados federais, estaduais, senadores, governadores, é o futuro da sociedade. É a geração de emprego, quem não precisa de emprego hoje, é a estabilidade, é a educação, é saúde, é segurança pública, é isso que está à tona. Ó, Jander, o Jander ainda está aqui conosco nos bastidores, a Mônica Santos está falando o seguinte, vazou a informação de que a USCS já está em trâmite de finalização de contrato com o mesmo grupo de investidores da Faculdade Anhanguera. Membros do corpo discente da universidade negam tal negociação, porém sabemos que este tipo de negociação não se dá publicidade. Sendo assim, se esta negociação se concretizar, será tarde para os alunos manifestarem suas opiniões e também os munícipes, já que a USCS é uma autarquia órgão público. Rapidamente, Anderson, você tem alguma informação nesse aspecto? Não, e outra coisa, independente disso, tem que passar pela Câmara para mudar a característica. Ah, Dalzinho, então é importante. Ó, Mônica, o Jander está dizendo aqui que não chegou, pelo menos até o gabinete dele, nenhuma informação nesse sentido. Mas mesmo que houver esta ou qualquer outra possibilidade de modificar o modelo, o plano de negócio da USCS, tem que passar pela aprovação da Câmara Municipal. Então não tem como ir na surdina. Então, só para deixar claro aqui para vocês que estão conosco. Sandro Capella, NASA, CIA, já tiveram o sistema invadido e vocês querem que a gente acredite nas urnas eletrônicas? Valdir Barbosa, é difícil acreditar que qualquer modelo será 100%. Legal, muita gente aqui comentando, mas o nosso relógio é implacável. Quero aqui agradecer os nossos entrevistados e já deixar o convite aberto para eles voltarem aqui em outras oportunidades para a gente atualizar as informações e até para a gente falar sobre comunismo, socialismo, Stalin, Mussolini, Hitler. Vamos falar de tudo aqui, viu? Primeiro, Ted Martins, obrigado mais uma vez pela gentileza. O Ted que veio lá da terra do prefeito Guti, lá de Guarulhos, veio de Guarulhos, está aqui conosco nessa noite em São Caetano, ele que é o líder responsável aí pelo movimento conservador de São Paulo. Ted, obrigado pela gentileza, boa noite, à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço o debate, Vladimir, foi muito bom, agradeço o Leandro pelo espaço, agradeço a TV Grande ABC e meus líderes César Marquezine e Vicente Sena que estão aqui conosco. Um abraço, Vicente, César Marquezine. Estão aqui e para deixar, fui muito bem lembrado, só para finalizar aqui minhas considerações, né, que a CIA é possível, já pessoas invadiram lá o site da CIA, do FBI, entre outros sites importantes aí, mas a urna ninguém nunca invadiu. Isso naturalmente não tem como engolir isso e achar que isso é verdade, né? Isso é brincar com a nossa inteligência. E eu estou aqui à disposição, sou líder do movimento São Paulo Conservador e nós aqui, independente da ideia, da discussão, o mais importante é que, na questão do voto impresso, a Lei 165 de 2015, ela seja cumprida. É só isso que nós queremos. Quem for contra, que apresente um projeto de lei, prove que aquilo não vai ser benéfico para a nação,
procure o seu deputado para que ele apresente na Câmara, vá para a votação, e se a votação perder, naturalmente, a gente vai respeitar a legislação, que afinal de contas nós somos democratas e respeitamos a legislação. Da mesma forma, Vladimir Macriani conhece aqui o dia a dia da região do ABC, acompanha de perto aqui as câmaras municipais, o trabalho do Legislativo, do Executivo. Macriani, sempre bom também tua presença aqui conosco. Já participou no Savoy, já participou aqui, no próximo você vai pedir música aqui no Fantástico. Obrigado, viu? Leandro, fico muito feliz de estar mais uma vez com você, mas eu não quero deixar perder a oportunidade. Nós tivemos em Santo André um caso polêmico se tratando de IPTU, Imposto Predial Urbano. Então se discutiu lá, o prefeito mandou para a Câmara, que era o habitual, um projeto discutindo o IPTU. Muito bem, os vereadores foram eleitos, esses foram, graças a Deus, com voto eletrônico, mas se fosse com outro tipo de voto, eles estavam lá, 21 vereadores, muito bem, 21 vereadores. O prefeito mandou o projeto, os vereadores malemar estudaram o projeto, não leram, não viram nada, é tudo, eles estão, na verdade, são homologadores das decisões do prefeito. Assim como em São Caetano também não leram da taxa da coleta do lixo. Não fizeram absolutamente nada. E o que ocorreu? Foi aprovado. Aí os vereadores foi as famosas bases, que é subjetivo também, e as bases, olha o que você fez aí conosco, rapaz. Desse jeito eu vou tirar meu time de campo, não voto mais de você, não peço nada para você. Foi cobrado no reduto eleitoral. Fica aquele nhenhenhê com o vereador. E os vereadores, com muito medo, questionaram o prefeito, e o prefeito estava aguardando uma discussão interna corporis lá na prefeitura, com a Secretaria da Fazenda, entender uma situação mais razoável. E o que ocorreu? Esses vereadores, que seria com urna eletrônica ou urna manual, eles mesmos montaram uma CPI, a base do governo. Montaram a comissão parlamentar de inquérito, discutindo que não é possível o que o prefeito fez. Ora, da base do governo montaram uma tal de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Para fiscalizar aquilo que eles mesmos ajudaram a aprovar. Eles aprovaram. Então é um escândalo, né? Então, quando se fala, por isso que eu falei que é subjetivo, é café requentado, enquanto você ficar discutindo essa questão do voto, tem que discutir primeiro quem é a ficha do cabra. Nós não estamos falando da questão do presidente Lula, da ficha limpa, e não está correndo nos tribunais se é candidato ou não. Eu espero que seja, porque a democracia é bom que esteja ele também. Mas os vereadores jogaram para a plateia, e todo mundo fica jogando, na verdade, para a plateia. Não pode jogar para a plateia, tem que ser sério. Como diria, a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer. E falar em mulher, as grandes mulheres de Chicago que foram, teve lá um incêndio, que estava lá discutindo, pedindo exigindo direitos. E essas grandes mulheres foram, e por isso que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu quero também deixar aqui um abraço fraternal para minha mulher, né? Que aguentar eu não é mole não, ainda mais que eu sou polêmico. Mas ela vai... Ninguém percebeu que você é polêmico. E ela vai, inclusive, votar, viu? O que eu penso que é importante é votar. Inclusive, sua mulher está mandando mensagem aqui falando que defende o voto impresso. Impresso, não tem problema. Não tem problema. Mas lá eu vou conversar com ela. Homem. Depois eu vou conversar com ela, mas não tem problema, a democracia é para isso mesmo. Mas eu vou tentar mostrar a ela que o voto impresso é charlatão, é uma coisa que não tem demodê, não tem lógica. Tem lógica é obedecer à evolução. Quando eu vejo o Leandro falar que a rede social está toda ela ligada no nosso debate, ora, fui várias redes sociais ligadas no nosso debate, por que a eletrônica não? Aí fica no campo da subjetividade. O voto eletrônico pode ter fraude, pode. Então aquela história do homem que chegou em casa e sabia que ele era adulterado pela mulher.
Em vez de ele conversar com a mulher, largar o casamento da mulher, não. Você fez uma ginástica aí gramatical para falar que o cara foi traído. Ele foi traído. Em vez de ele conversar com a mulher, procurar o caminho da mulher, dele e da mulher, não, ele foi culpar o sofá, né? O homem chegou em casa, pegou a mulher traindo e tirou o sofá. Então é um problema que, em vez de, se não for de catequese política para o cidadão entender a Constituição Federal, a Constituição Estadual, eu quero aproveitar o meu companheiro. E se despede e fala que você volta mais vezes porque tem um horário. Eu queria aproveitar o nosso amigo que falou do ministro Fux. Eu queria que uma proposta para o ministro Fux é que todo o candidato a deputado federal no Brasil inteiro tenha a sensibilidade do ministro Fux, que todos tenham a Constituição Federal como arma para entender o que são direitos e que tem mais direitos que deveres, a Constituição Federal, a verdadeira Constituição cidadã. Muito bem. Obrigado. Bacchiarelli, volte mais vezes. Ted, volte mais vezes também. Eu sei, apesar da distância aí, César Marquezine, o Vicente, obrigado. O Jander Lira, que participou aqui na primeira parte. Nossa audiência rotativa, você que acompanhou uma parte aí, pode ficar ligado assim que encerrar a transmissão. Acompanha tudo de novo aqui. Ô Ed, diz o nome aí da digníssima pra gente mandar um abraço, senão ela vai achar que você esqueceu o dia dela. Alexandro, aí Alexandro, o Ed aqui tá mandando um beijão, cumprimentando, o Ed que fez a jornada aqui estendida hoje, mas daqui a pouquinho tá aí para cumprimentá-la pessoalmente. Mais uma vez, Luana, Érica, todo o pessoal aqui da TV Grande ABC, parabéns pelo Dia da Mulher. Renata, já tô a caminho aí, Lívia, parabéns a todas as mulheres que nos acompanham. E repito, TV Grande ABC, o canal regional, para discutir aqui, de um lado, do outro. O nosso objetivo aqui não é defender nenhum dos lados, é trazer, apresentar, reportar todos os lados e você que está em casa na telinha e na telona tira suas conclusões. Obrigado, pessoal. Continue ligado na programação. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!